Vamos lá, minha gente. Para quem perdeu a segunda aula de teontologia, vamos lá, direto do quartinho do profeta, teontologia, segunda aula. Resumo. Tema da aula: a revelação de Deus. Na aula passada, que foi a primeira de teontologia, o que é isso? O que é teontologia? Theos, Deus. Onto, ser. Logia ou logia é estudo. Então, teontologia, estudo do ser de Deus, conhecido também como teologia propriamente dito. Do que a teontologia trata? Ela trata do Pai, da primeira pessoa da Trindade. Então, para quem perdeu a primeira aula, vamos lá. Na aula passada, nós estudamos o seguinte: teontologia, conceitos e definições da existência de Deus, tentativas racionais de provar a existência de Deus, a negação de Deus e conceitos equivocados de Deus. Esse foi o conteúdo da primeira aula. Teontologia, segunda aula, como já dissemos, tema: a revelação de Deus. Então, vamos lá. Nessa aula nós estudaremos a revelação de Deus. Como é que ela se divide? Ela se divide em revelação geral e revelação especial. Pois bem, a revelação de Deus. A revelação de Deus é a forma pela qual ele se deixa conhecer. Revelação de Deus é a forma pela qual ele se deixa conhecer. Em outras palavras, Deus resolveu permitir que os homens tivessem conhecimento de sua existência, porque é um mistério muito grande a sua existência, mas ele resolveu permitir que os homens tivessem conhecimento da sua existência, do seu caráter e de sua vontade, e através de sua autorrevelação. É bem verdade que ele não se revelou totalmente, porque o homem não pode conhecê-lo totalmente. Mas o que de Deus se pode conhecer, ele revelou. E qual a importância da revelação de Deus? Porque é importante o fato de Deus ter se revelado. Vejamos. A importância da revelação de Deus é praticamente imensurável. Não dá para calcular, não dá para medir a importância da revelação de Deus. Pois a Bíblia afirma que Deus é a fonte de toda a verdade. Toda a verdade. Então é algo muito grande, é muito importante, é a fonte de toda a verdade, a revelação de Deus. O próprio Deus é a fonte de toda a verdade. Então vejamos os tipos de revelação de Deus. A Bíblia fala da revelação de Deus de dois tipos, que a teologia chama de revelação geral e revelação especial. Então veja bem, a teologia encontrou na Bíblia dois tipos de revelação, porque a teologia busca na Bíblia, a teologia sadia busca na Bíblia, e ela encontrou na Bíblia dois tipos de revelação de Deus: a geral e a revelação especial. Na Bíblia não está escrito revelação geral, revelação especial, porém a teologia sistemática busca os seus dados na Bíblia e encontrou na Bíblia o que ela pôde chamar a teologia pode chamar de revelação geral e revelação especial. Prossigamos. A revelação geral se refere às verdades gerais que podemos aprender sobre Deus através da natureza. Olha lá. Onde é que está a revelação geral? Está na natureza. E a revelação especial, que é o segundo tipo, se refere às verdades mais específicas que podemos aprender sobre Deus através do sobrenatural. Então, revelação geral na natureza, revelação especial
pormenores, verdades específicas que aprendemos através do sobrenatural. Vejamos a base bíblica da revelação geral. Que tem que ter uma base bíblica, a teologia tem que ter uma base bíblica. Então vejamos. Salmos 19, versículos 1 ao 4, declara. O que é que esse salmo declara? Leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até com os confins do mundo. Aí pôs sua tenda para o sol. Quem pôs a sua tenda para o sol? Deus. É uma linguagem poética, trata-se de um salmo. Mas nós vemos a revelação de Deus na natureza, aí no Salmo 19, versículos 1 ao 4. Isso é revelação geral. A revelação geral, ela também é ensinada em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vejamos. Porque os atributos visíveis de Deus, assim o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Veja que eu estou usando a ARA. Vou repetir a leitura. Estou usando a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Vou repetir a leitura. Porque os atributos visíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das tais coisas que foram criadas. Para quê? Para que tais homens sejam, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa. Então, semelhante ao Salmo 19, Romanos 1, 20, ensina que o poder eterno e a natureza divina de Deus claramente se conhecem. Os dois salmos, as duas passagens bíblicas, o Salmo 19 e Romanos 1, 20, deixam claros a revelação de Deus. Claramente se conhecem, claramente estão revelados e são percebidos pelo que foi criado e não há nenhuma desculpa para negar esses fatos. Isso é revelação geral. Não tem como negar. Na hora da prestação de conta com Deus, não vou entrar em detalhes sobre a prestação de conta, porque isso é escatologia, mas na hora da prestação de conta para com Deus, não vai ter como negar. Não vai ter como negar. Porque pela própria revelação geral, pela própria natureza, já fica claro que os homens puderam conhecer a Deus. Pois bem, com essas escrituras em mente, Romanos 1:20, Salmos 19, do 1 ao 4, talvez uma definição geral seria, vamos procurar uma definição geral. A revelação de Deus a todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, que prova que Deus existe e que Ele é inteligente, poderoso e transcendente. Aprovado. Aprovado e revelado. Os homens são indesculpáveis. Nós já falamos da revelação geral, onde, com a base bíblica,
Salmo 19, do 1 ao 4, Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos falar um pouco da revelação especial. A revelação especial é como Deus escolheu se revelar através dos meios milagrosos. Então, a revelação geral, ela é natural. A revelação especial é sobrenatural. Mas as duas são revelações. Então, vamos lá. Repetindo, a revelação especial é como Deus escolheu se revelar através dos meios milagrosos. Ela, a revelação especial, inclui aparições físicas de Deus. O que é isso? O que é aparição física? Deus é espírito. Nós chamamos de aparição física quando ele permite que os olhos físicos, que os olhos materiais de Deus vejam a sua revelação. Não vejam o próprio Deus. Homem nenhum jamais viu a Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dele permitir que vejam a sua revelação. Não completa. Parcial. Exemplo, Moisés viu a glória de Deus por meio de duas pedras. Deus falou para Moisés, vamos corrigir. Moisés falou para Deus, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu acredito num diálogo nos seguintes moldes. Moisés, você não pode me ver, você é homem, se você me ver, você vai morrer. Mas faz o seguinte, Moisés, eu vou passar toda a minha glória diante de você. Fica aí atrás dessas duas pedras e olha no meio delas, que eu vou passar toda a minha glória diante de você. E o texto diz que Moisés ficou de trás das pedras, Deus passou e colocou a mão para que Moisés o visse pelas costas. Linguagem figurada. Deus não tem costas, Deus não tem mão. O que Moisés viu foi a glória de Deus, que os pregadores gostam de chamar de Shekinah de Deus. Entre duas pedras, foi isso que Moisés viu, mais nada. Porque homem nenhum jamais viu a Deus. Segundo o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vai lá, abre sua Bíblia, confere, porque eu estou citando de cor. Ah? Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, homem nenhum jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. Então, a revelação máxima de Deus é Jesus Cristo. Moisés não viu Deus. Quando a Bíblia diz que Moisés viu a Deus cara a cara, é uma maneira da Bíblia dizer que Moisés conheceu o caráter de Deus. Porque senão tem uma contradição. João está dizendo que homem nenhum viu a Deus. Como é que Moisés viu? Moisés não viu Deus. Moisés ver a Deus significa conhecer o caráter. Ver a Deus cara a cara. Eu conheço os meus amigos cara a cara. Conheço o caráter dos meus amigos cara a cara. É isso que o texto quer dizer. Moisés não viu a Deus. Porque João, capítulo 1, versículo 18, diz que homem nenhum jamais viu a Deus. Jesus Cristo, o Deus unigênito que está no seio do Pai, o fez conhecer. Ah, mas na minha Bíblia está filho unigênito. Tá bom. Existe uma variante. Existe filho unigênito e Deus unigênito. Qual está melhor? Nenhuma das duas está errada. Mas qual está melhor? A que diz Deus unigênito. Porque todo o capítulo 1, até o versículo 17, trabalha para provar que Jesus Cristo é Deus. Nada melhor que o versículo 18 fechar o assunto chamando Jesus de Deus unigênito. O Deus unigênito que está no seio do Pai o fez revelar. Bem, essa é a revelação máxima de Deus, Jesus Cristo.
Então, quando fala de Deus se revelar por meios milagrosos e fala em aparições físicas, são aparições de Deus, que a gente pode chamar de teofanias, ou cristofanias, porque Cristo também é Deus, em que é permitido ao homem, com olhos físicos, ver algo sobrenatural. Tá? Isso é a aparição física de Deus. Sonhos e visões são diferentes de aparições físicas de Deus. Tá? Então, revelação especial, aparições físicas de Deus. Teofanias. Por que físicas? Porque o homem consegue captar com os sentidos físicos sonhos e visões de Deus. Isso é revelação especial. A palavra escrita de Deus também é revelação especial. E a mais importante revelação especial é Jesus Cristo. Nós devemos ter, pela palavra escrita, muitíssimo zelo, porque a palavra escrita, ela é divina e humana. Ela é a palavra de Deus escrita por canais humanos. Da mesma maneira, Jesus Cristo é divino e humano. Então, a Bíblia é a palavra escrita e Jesus Cristo é a palavra viva. E ambos fazem parte, são o auge, são o ápice da revelação especial de Deus. Uma parte importante da palavra de Deus, vamos melhorar. Uma parte importante da revelação de Deus é a sua palavra, a Bíblia, a qual também é uma forma especial de revelação. Faz parte da revelação especial, como eu já disse. Deus, de forma milagrosa, a Bíblia é um milagre, garantiu que os autores das Escrituras registrassem corretamente a sua mensagem à humanidade. Há uma intervenção de Deus. A Bíblia é teofinetos, a Bíblia é divinamente inspirada. Deus, de forma milagrosa, guiou os autores das Escrituras a registrarem corretamente a sua mensagem à humanidade, ao mesmo tempo usando os seus estilos e suas personalidades. Então, a Bíblia é infalível. Se tem algo que parece errado, o problema é a tradução ou a sua interpretação. Ela é infalível. A palavra de Deus é infalível. Se você está tendo algum problema, ou é a sua tradução, ou é a sua interpretação. A palavra de Deus é viva e ativa. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus é viva e ativa, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é inspirada, é útil, é suficiente, segundo o que vemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Abra sua Bíblia e confira. Deus determinou que a verdade sobre si, a verdade sobre ele mesmo, seria registrada na forma escrita. A Bíblia é determinada por Deus. A Bíblia cumpre
a vontade de Deus de revelar-se aos homens. A forma suprema da revelação especial é a pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus se tornou um ser humano. Confere lá. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Deus se tornou um ser humano em Jesus Cristo. Por isso ele é o ápice da revelação de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, ele resume bem isso. Olha o que ele diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória. Veja bem, é resplendor, não é reflexo. Jesus não traz luz. Jesus não é portador de luz. Quem era portador de luz e até hoje se disfarça de anjo de luz é Lúcifer, que veio a se tornar Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12, a Vulgata Latina traz o termo Lúcifer, portador de luz. Jesus não é portador de luz e nem reflete luz. Refletir é algo muito pequeno diante da palavra resplendor. Olha aí, ó. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus é a revelação máxima de Deus. No Antigo Testamento, Deus foi revelado aos pais pelos profetas. Mas a nós foi revelado Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Deus se tornou um ser humano. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo é o Emanuel, é Deus conosco. Deus se tornou um ser humano na pessoa de Jesus Cristo para identificar-se, para revelar-se. O tema da nossa aula é a revelação de Deus, para identificar-se conosco, para revelar-se a nós, para ser um exemplo para todos nós, para nos ensinar, para se revelar a nós e, mais importante, para providenciar a nossa salvação. Como? Ao se humilhar na cruz do Calvário. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, vai falar sobre isso. Começa no versículo 5, há um desejo de Paulo. Eu vou fazer uma citação livre. Há um desejo de Paulo. Ele diz, de sorte que haja em vós, parafraseando a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sofrimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, morfeteon, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Igual aí é isos, é igual, igualzinho. É a mesma palavra que dá origem ao triângulo isósceles, o triângulo de 3 lados iguais, isósceles, 3 lados iguais. A palavra que diz
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, é isos, é igual, igualzinho. Está falando de essência. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo e veio ao mundo morrer morte e morte de cruz para o perdão dos nossos pecados. E aí o texto segue dizendo que, como ele se humilhou, Deus o Pai deu a ele um nome que é sobre todo nome. Mas o que quero comprovar é que Jesus veio ao mundo, revelou Deus e, após ser revelado a Deus, morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Isso é revelação especial, é o ápice da revelação especial. Jesus Cristo é a revelação especial mais suprema de Deus. Encerramos por aqui esse resumo da nossa segunda aula de teontologia. Nos encontraremos outras vezes em outros resumos de aula aqui, direto do quartinho do profeta. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.